Estamos aqui com o Sr. Eduardo Borba, na Vila do Topo. Foi um grande pilar aqui para o Concelho da Calheta, talvez para a ilha, na cultura e nas tradições. Fala-me um pouco sobre a baleia, por exemplo. Ora bem, sobre a avaliação, o meu irmão, o mais velho, o Eliodoro, era vigia e foi vigia muitos anos, depois foi também para as Flores e depois regressou novamente. E o outro meu irmão, o António Tomé, também foi vigia de baleia e, para além disso, também andou de mestre da lancha, a Senhora da Boa Hora. Eu e o meu irmão Aurélio, nós Eram mais novos. éramos os mais novos e até há aqui uma história engraçada, é que nós éramos 4 irmãos, mas 2 deles não tinham sangue um do outro. Isto é fácil, dizendo isto assim faz uma confusão, mas eu vou explicar isto num minuto. Houve um desastre no mar e a minha mãe ia nessa embarcação, a minha mãe e o marido. E ia a primeira esposa do meu pai e uma filha. E nesse desastre morreu o primeiro marido da minha mãe e a primeira esposa do meu pai e uma filha. O meu pai ficou viúvo com um filho, que é o Eliodoro, e a minha mãe ficou viúva com um filho, que é o António Tomé. Depois os viúvos casaram e daí nasceu eu e o meu irmão Aurélio, que também já faleceu. De maneira que nós éramos 4 irmãos em casa, mas dois não tinham sangue um do outro. Pronto, esse meu irmão Eliodoro, então, a vigia, eu comecei a andar lá na vigia de pequenino, quando em vez às vezes ele dizia-me: olha, chega aqui, vigia ali que vais ver a baleia. E eu comecei a ver as baleias por binóculo. De maneira que eu gostava muito. Ele preparava o binóculo e de maneira que quando chegasse ao binóculo eu via o bufo da baleia. Depois eles arriavam os dias. Está a falar com que idade, mais ou menos? 6, 7 anos, porque eu nasci, foi num lugar chamado Canada da Levada, e aos 6 anos é que nós viemos aqui para esta casa. De maneira que comecei a andar, e eles arriavam a baleia, eu estava ansioso para chegar à tarde, para ir à tarde e às vezes à noite, para ir lá para baixo para o Porto com a minha mãe e os meus irmãos para ver a baleia, porque, por exemplo, eles quando arriavam aqui para o lado norte da ilha ou para a terceira, para fora da terceira, as baleias rebocavam até aqui o cais e deixavam aqui o bote e iam para o pico, rebocar a baleia para o pico. De maneira que a baleia atracava sempre ali o cais e aquilo era uma alegria, não é? Ver a baleia. E depois... Então as baleias não eram desmanchadas aqui? Ok, anterior a isto, eu ainda me recordo, eu tenho uma recordação. O meu pai faleceu, eu tinha 4 anos. E isto foi antes. De maneira que eu calculo que devia ter na altura uns 3 anos. Nós vivíamos na Canada da Levada e eu vim com a minha mãe trazer comida ao meu pai. Recordo-me, não tenho luz nenhuma de casa até ali abaixo, a casa do Sr. Antonico, como era conhecida. Esse senhor já faleceu, também era casado com uma prima minha, e ali eu fiquei mais atrás um bocadinho a brincar na valeta, e quando eu me levantei e vejo a casa que é agora a casa, era já na altura a casa dos Tiagos, ainda estava em pé, e
e eu vejo aquela casa muito grande e assustei-me e dei uma carreira e aferrei-me ao vestido da minha mãe e ela perguntou-me: o que é que tens? E eu disse: eu tenho medo da casa grande. E aí volta a apagar-se, a minha memória volta a apagar-se e só quando eu vou a chegar lá abaixo, ao Porto, e vem o meu pai mais 3 pessoas do lado dos caldeiros, que a baleia era derretida cá, vinha ele para fora com trazia na mão uma que era de escortejar a baleia, espátula, aquele instrumento que era de cortar o toucinho. E havia, estou a vê-lo e vejo aquela imagem, ele com aquilo na mão e chapéu na cabeça, sujo de ferrugem, a roupa e a cara também trazia. E já não me recordo de vir para cima, mas tenho esta lembrança bem vincada na minha memória. Ali, então derretia um baleia ali. E derretia um baleia aqui, ainda nesse tempo, portanto, isto foi em 1951, porque isto foi antes, o meu pai faleceu em setembro, vai fazer agora, o dia 27 deste mês, vai fazer 68 anos, de maneira que aquilo foi antes, deve ter sido ali por volta de 1951. E sabe, esta envolvência, depois havia um costume muito bom, que era o convívio. As pessoas sentavam-se aqui do outro lado ali da estrada, baleeiros, pescadores, a conversar, e eu sempre fui muito curioso e sentava-me ali a ouvir histórias da baleação, o que eles sofriam naquela altura, porque é claro, as lanchas não eram tão potentes como foram no meu tempo, e muitas vezes os botes saíam, iam andando a remos ou puxavam, faziam vela, e depois a lancha é que os ia alcançar. Chegaram a rebocar a remos, e auxiliar a própria lancha. Eram uns tempos de sofrimento, poucas roupas, alegações. Eu também, infelizmente, apanhei isso, por isso é que hoje, mas ainda bem que assim é, porque eles dizem que o homem... Voltando atrás, o senhor falou que a sua mãe ia levar comida ao seu pai. Lembra-se que comida era? Pois, sabe, eu sei que devia ser caldo de couves, ou coisa assim parecida, porque ela levava um saco na mão, com muito jeito, e aí qualquer coisa ela levava ali. Ela levava um saco numa mão mais pesada e outra que devia ser talvez o pão, mas devia ser assim estas comidas que se comia na altura. Sopa de couves, nada de carne? Nada de carne, era sopa. Eu apanhei muito, eu às vezes penso nisso. Tanta sopa de couve com couves que eu comi. Não havia carne. Batatas, sim. Sim, batatas, couves e batatas. Mas olha, nós vivíamos com mais saúde, mais saudáveis. Caldo de funcho. Aqui na minha casa era assim. Pela festa do Espírito Santo, os meus irmãos mais velhos compravam carne, um bocadinho de carne, e a minha mãe guisava na festa do Espírito Santo. E no Natal era sempre galinha. Matava-se uma galinha, canja e tal.
E isto foi sempre, por aí adiante, é claro, tenho sempre isto, nasci e vivi pobre, mas vivi feliz e Hoje já não há isso. hoje já não há porque a doença é terrível, é doença. Sim, mas mesmo os jovens do seu tempo, hoje em dia a juventude não é feliz, não faz uma vida como se fazia antigamente, embora houvesse pobreza, mas havia outra alegria. Havia. E depois o que eu noto e que acho muita falta é o convívio das pessoas, o respeito. Mas aí o respeito eu não culpo só. Olha, agora há 3 dias eu falei nisso com o meu filho, porque ele vê isso, ele nota isso, vê nas pessoas mais antigas, mais velhas, passam em frente ao Império e tiram o seu boné ou o seu chapéu, em frente à igreja, a mesma coisa, e já não se vê o jovem fazer isso. Algum, mas é raro, mas ainda se vê algum. Mas a culpa não é deles, a culpa A educação. é nossa. A culpa é nossa. Porque não educamos os nossos filhos a tirar o boné em frente à igreja, em frente ao Império, em sinal de respeito, não é? E fomos nós. Não transmitimos isso e foi mal. Porque antigamente tínhamos que pedir a bênção aos nossos tios. Aos nossos tios, aos nossos... E tinha um tio que às vezes esquecíamos e ele chamava a atenção. Exatamente, como é que exatamente. Se faz? É homem, como é? Já somos irmãos? Não, também sim. Às vezes acontecia. É verdade. Aos nossos pais, aos nossos avós, aos nossos tios, às nossas tias. Até havia, eu ainda sou desse tempo. Por exemplo, um filho de um primo, filho de irmãos meu, pedia a bênção a mim. Eu apanhei isso. O primo filho de irmãos, o filho do primo filho de irmãos, pedia a bênção ao tio. Ao primo. Ao primo. Ainda apanhei isso. Então aí eu acho que eu, depois de crescer, achava isso, então já era mais... O senhor falou-me há bocadinho de comprar carne para nas festas do Espírito Santo, mas naquele tempo não ia toda a gente comer o Império, à casa do Espírito Santo? Não, quer dizer, praticamente toda a gente ia no domingo do Espírito Santo. Aquela carne guisada, se nós não éramos convidados, comia-se no domingo. Se nós éramos convidados, comia-se na terça-feira, que era no dia do Boa de Leite. Maneira que era aí que eu comia aquela carnina guisada tão saborosa, e aquilo cheirava longe. Era pouca vez que se comia carne. Uma vez por ano. Mas então, voltando o senhor à baleia, começou aqui com que idade? E portanto, depois aos 16 anos, o meu irmão, o Aurélio, que faleceu, começou um ano antes de mim, e eu comecei com 16 anos, matriculado na lancha, mas nunca arriei na lancha. Quer dizer, se o cabo de mar, e eu digo hoje falo nisto à vontade, se o cabo de mar estivesse em cima da rocha, quando nós arriávamos, eu ia na lancha até chegar lá fora, chegava lá fora, passava-me para o bote. Se ele não tivesse, já ia aqui de dentro. Por exemplo, nós íamos para baixo e ele estava aqui em cima na freguesia, já ia no bote. Portanto, andei com 16 e com 17 anos no bote. Só ia começar a ser matriculado a partir dos 18 anos. Só que já não apanhei os 18 anos a balear. A baleia, aqui a armação baleeira, fechou em 1965. A última baleia que nós apanhamos foi uma baleia com 18 metros de comprido
ali contra a Ponta do Pico, dia 13 de novembro de 1965. Dali a poucos dias ainda fizemos mais arriámos novamente para fora das lajes do Pico, mas aí não apanhámos nada. Portanto, a última baleia foi 13 de novembro de 1965. Foi das maiores que o senhor apanhou? Sim, foi a maior mesmo, a 18 metros de comprido que ela tinha. Deu 45 bidões de óleo, nunca mais me esqueço. Até quando nós chegámos às lajes com ela, eram 4 da manhã. Amarrámos-la lá na boia, mas ela tinha, quando morreu, ficou um pouco submersa. Só aparecia um bocadinho assim por cima. E o oficial que estava aqui era da Ribeira de Meio, o mestre António Silva. E é claro, aqueles baleeiros assim mais antigos. António, não tens vergonha de trazer uma chicharra para aqui? E ele sorria-se. E chegou-se de manhã, nós fomos para lá vê-la varar. E eles começaram a andar para trás e foram-se embora. Nem quiseram ver a chicharra. Isto era, sabe, estas companhias estavam todas ligadas. Isto é, Pico e São Jorge. A Graciosa era independente, Terceira era independente, mas esta Pico e São Jorge éramos sociedade. Mas havia rivalidades entre os barcos? Havia rivalidade entre os barcos. Não é do meu tempo, foi antes. Aqui no norte, aqui de São Jorge, o bote e se calhar ainda há baleeiros no Pico vivos, se ouvirem isto, são capazes de se lembrar. Um bote, o bote aqui do topo, ia assim neste andamento para a baleia estava aqui, o bote do Pico veio por fora. Para a mesma baleia. E o trancador lançou o arpão por cima da proa do bote e foi trancá-la. E é que ficou com a baleia? Quer dizer, ao fim e ao cabo, eu não arriava nesse tempo, contaram-me isto, nós ao fim e ao cabo ganhávamos a mesma coisa. O Pico matava 1, 2, 3, 4, 5 baleias, nós ganhávamos tanto como se tivéssemos trancado uma. Está a ver? Quer dizer, porque aquilo era a percentagem. Nós tínhamos um X de percentagem, o Pico tinha X, consoante os botes e isso, está a ver? De maneira que, mas era aquela coisa. E os dentes da baleia era para quem? Os dentes, de quando em vez, eu lembro-me, eu ainda não arriava, e houve uma festa, comes e bebes aqui onde é hoje o caseiro. E maneira que houve ali uma festa diziam que era dos dentes das baleias. Esses dentes, olha, eu conheci alguns dentes aqui. E eu tenho uma história de um dente, mais o meu irmão Aurélio. Havia um dente aqui em casa, grande. Um dente grande mesmo. O que é que pode ser grande? Quantos centímetros? Eu sei lá. Mas ele era um dente assim. 20. E grosso. E a gente começou a esconder o dente. Ele hoje estava aqui, amanhã estava ali, no outro dia ali. Ele começou a andar, nós queríamos despistá-lo. E conseguimos despistá-lo e vendemos. E hoje eu às vezes penso nisto e eu digo, mal empregado, nunca se devia ter vendido o dente. Era uma recordação que estava aí. Mas havia, quando em vez via-se aí algum dente, mas hoje, é claro, não se apanha baleias, os dentes desapareceram. Mas os dentes eram tirados, a armadura é que retirava, era? Pois aquilo eram tirados nas lajes, depois passou a ser... Por exemplo, as baleias quando eram aqui derretidas,
eu não sei o que é que eles fizeram, está a ver? Talvez deitavam fora, não sei, eu não faço a mínima ideia, porque, por exemplo, ali eu ainda me recordo de ver ali os caldeiros onde residiam, depois no abalo aquilo caiu, não é? Depois quando eles limparam, começaram os caldeiros andaram, foram para onde? Para o mar, não se sabe deles, ou talvez... Não, os caldeiros não recuperaram os não recuperaram, desapareceram. Onde é que estão? Não sei. Foram para o mar, foram para algum lugar. Para a casa de alguém. Para a casa de alguém, não faço a mínima. E depois o senhor continuou no mar ou fez outra vida? Ora bem, portanto, eu, 17 anos, terminou a baleia e eu comecei, quer dizer, continuei no mar. Antes disso eu passei, eu comecei a ir ao mar, eu tinha 8 anos, a primeira, nunca me esqueço. De barco? De barco, mais o meu irmão António, na Feijão São João, ao Xixarro. Tinha 8 anos e pronto, e comecei aí. Depois aos 11 anos andei aí a caiar casas, por conta do Sr. João Natal Lima. Aos 14 anos estive a trabalhar em casa de um senhor que vivia aqui em cima, o pai do senhor Germano Reis, na lavoura, a ordenhar vacas à mão, carrear com as vacas, enfim, trabalhar na lavoura. Depois aos 16 eu faço uma investida para ir para a Marinha. Não consigo passagem, ainda fui até à terceira, não consigo passagem para Lisboa. Foi um desgosto. Eu queria... Ok, eu só tinha uma hipótese. Tive uma hipótese, mas eu tinha uma madrinha que já morreu, já faleceu na América. Dava-me estudo, mas eu tinha que ser padre. Ora, eu não tinha vocação para ser padre, é claro que não aceitei. Também não tive quem me abrisse os olhos e me dissesse: Eduardo, vais e depois segues a tua vida. Pronto, não consegui, mas tinha sempre aquela ideia, eu havia de... Eu tenho que procurar, eu não tenho outra hipótese, não tenho possibilidade de estudar. E depois surge a banda militar. E eu então aí fui para a banda militar e estive lá 4 anos. O intuito era seguir a vida como músico, mas recebo uma carta, nesse tempo era carta ou uma chamada telefónica, da minha mãe a dizer que tinha possibilidades de ir para a América se eu queria ir. Se eu fosse, ia. Se não fosse, não ia. O meu irmão Aurélio era solteiro e eu comecei a pensar, eu para ir, deixa a banda, é mau. Para não ir, ele não tem vida lá, é chato. Como é que faço? Como é que não faço? Olha, não vou cortar as pernas ao meu irmão. E escrevi-lhe e disse: olha, a mãe vá, que eu também hei de ir. E fui para a América. Tive emigrado quase cerca de 9 anos nos Estados Unidos. Gostei muito, gostei. Ainda hoje gosto imenso dos Estados Unidos. Eu estava lá, isto é assim, eu estava lá, não gostava de ouvir falar mal dos Açores. Eu hoje estou aqui, mas não gosto de ouvir falar mal dos Estados Unidos. A América é um país maravilhoso, um país que nos dá oportunidades. Não é preciso muita coisa. Primeiro, saúde, ter a graça de Deus, e trabalho. E vontade de trabalhar. E ter vontade de trabalhar. Mas isso nós levamos connosco.
levamos o que não fazemos cá. Que a gente aqui, nós aqui somos malandrotes. Não é todos, vamos lá ver, não é? Mas tem aqui algumas pessoas que eu conheço e que conheci aqui, devagarinho, lentamente. Mas lá, e nós orgulhamos-nos. E depois eles têm inveja de alguém ter alguma coisa porque trabalhou. Exatamente. Mas nós orgulhamos-nos disto, é que o americano dá valor ao português. Disto. O português lá é considerado bom trabalhador. É. E foi assim, foi uma vida sempre... passei por várias, já vi, pescador, caiador, lavrador, baleeiro, músico militar E depois acabou nos serviços de desenvolvimento agrário. Exatamente. Depois vim aqui, vim da América, os meus sogros davam a festa da Trindade, nós viemos cá, trazia duas filhas, uma com 6, outra com 3 anos, depois eles começaram a dizer-me: Eduardo, fica aí, nós vamos dar trabalho ali em cima no IACAPS, que era o ex-grêmio da Lavoura, e eu tinha que trabalhar para sustentar a família. E disse, ou cá ou lá, tenho que trabalhar. E fiquei cá e nunca me arrependi, queria os meus filhos. Nasceu depois aqui um rapaz e então, graças a Deus, estão encarreirados na vida. Eu agora só peço a Deus mais uns anos para ver agora os meus netos também se encarreirarem na vida e depois estou a modo de ir dando lugar a outros.